Boa tarde, eu sou Dirce Oliveira, esse é o Aconteceu Comigo, das Trevas para a Luz. Eu coloquei lá no meu canal alguns shorts da pastora Tânia Teresa, né? Ela tem uma experiência muito interessante de herança maldita. Ela perdeu um filho numa questão de herança maldita, o primeiro filho, e ela passou por muitas libertações, né? Ela tem uma história bem interessante. Ela conheceu Jesus com 14 anos, mas ela passou por muitas dificuldades, né? Quase tentou o suicídio. De uma certa forma, ela tentou, né? O suicídio. Seria interessante, né? Acesse o canal dela, pastora Tânia Teresa Oficial, e conheça um pouco da história dela, o testemunho dela. E eu tenho aprendido que Deus ele usa pessoas que passaram por determinadas situações, que venceram certas situações, né, para ajudar outras, né? E eu lembro que algumas passagens Deus diz ao povo de Israel que tratasse bem os estrangeiros, porque ele tinha sido estrangeiro. Ou seja, ele sabia o que era ser estrangeiro, o que era ser escravo, então tinha experiência e podia ter a empatia de tratar bem os estrangeiros, né? E Jesus veio como homem por quê? Para nos entender, né? E para nos ensinar, nos entender tudo que a gente passa, saber tudo, foi tentado em todas as coisas. Então Deus ele usa pessoas que venceram situações para ajudar outros. Dá uma olhada no canal dela, dá uma olhada, assiste o testemunho dela, é impactante, é tremendo também, né? Porque Deus é bom, Deus tem salvado, libertado e curado muitas vidas e quer fazer muito mais, né? Eu entendo que é o propósito desse, desse canal, é o meu propósito também, ser esse instrumento de Deus. Então, voltando para a questão do meu pai, eu digo sempre que é muito bom ter conversas, né, dentro de casa, conhecer a história, porque história tem informações importantíssimas. Deus sempre dizia também ao povo que registrasse os acontecimentos para passar para gerações e passando. Isso era algo, é um costume do povo hebreu, né, do povo de Deus, e deveria ser um costume de todos, né, para ter essas informações. Nessas informações vão ter respostas. Então, eu digo que eu fui vítima desses trabalhos por causa da legalidade que a minha mãe, como autoridade espiritual sobre a minha vida, abriu. Mas eu acredito que a minha mãe foi vítima por uma questão também, por uma causa. Tem que ter uma causa. O diabo ele não pode invadir a vida de alguém assim sem motivo. Como essa pastora fala em um desses shorts, tem que ter uma causa. E eu, quando eu olho para a história da minha mãe, minha avó casou, né? O primeiro casamento, ela teve 4 filhas. No segundo casamento, ela teve 3 filhas. Minha mãe é a mais velha. Então, quando eu olho para a vida das minhas tias, não aconteceu nada sequer parecido com o que aconteceu com a minha mãe. O meu pai, ele tem do segundo casamento, ainda que eles não foram casados, da segunda relação do meu avô paterno, ele tem 3 irmãos, como eu falo na palavra anterior, na gravação anterior, que ele tem um irmão caçula, que seguiu os passos do pai a nível de alcoolismo, né? E 2 irmãs. Mas tinha também, eu conheci uma irmã da primeira relação do meu avô, não sei se teve outras, né? Já é falecida também. E na história do meu pai também não tem nada parecido com essas heranças de feitiçaria, né? Não tem nada parecido com o que aconteceu com os meus pais. Então eu entendo que é algo específico ou uma legalidade dada pelo meu pai ou pela minha mãe. E quando eu lembro das histórias do meu pai, que também gostava de contar as histórias do passado, ele conta que quando era bem novo, meninão, ele todas as vezes que ele passava próximo a um despacho, ele pegava a garrafa de cachaça
lavava, vendia, pegava as galinhas e vendia. Ou seja, a Bíblia diz que a gente não deve dar lugar ao diabo, né? Que a gente não deve abrir brechas, porque o diabo ele é destruidor, ele veio roubar, matar, destruir. Eu penso que é tipo assim, um homem direito tem o seu emprego, trabalhou ali o mês inteiro, duro, de repente recebe salário e sem entendimento tá ali no ponto de ônibus e decide conferir se o dinheiro tá certo, aquele dinheiro todo de um mês inteiro trabalhado. Aí o profissional lá do crime acha que ele vacilou e que agora já era. E aí assalta e leva tudo. E se essa pessoa ainda achar ruim, é capaz de bater, de matar, como a gente vê. Então o diabo faz algo desse jeito. Não pecamos contra o diabo porque não devemos nada para ele, não temos nada a ver com ele, a não ser quem se envolve com ele. Porque infelizmente tem pessoas que são satanistas, fez uma escolha. E o diabo é mentiroso, ele faz promessas, ele acha que ele diz que tem um reino e que essa pessoa, sei lá, ele faz promessas, a pessoa acredita e segue, né? Mas o diabo é como esse profissional do crime. E ele verdadeiramente é um profissional do crime. Ele é perverso, ele é destruidor. E ele não quer saber. Ele achou uma brechinha, aí ele entra. Então eu acredito que meu pai, na ignorância, sem o conhecimento, sem o entendimento, o menino fez isso, mas não entra na minha cabeça que o diabo vai deixar passar assim de graça. Se ele está procurando o tempo todo a ocasião para matar, roubar, destruir, uma pessoa vai no que é oferecido com intenção para ele, para o diabo, um trabalho ali feito com ele para destruir alguém ou para fazer alguém, sabe lá qual era o propósito desses trabalhos? Se era para destruir a vida financeira de alguém, se era para destruir, matar alguém, não sabe. Eu só sei que ele ia lá, pegava as cachaças, pegava as galinhas e vendia. E só Deus para ter misericórdia das pessoas que compraram essas galinhas e essas garrafas de cachaça. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que aconteceu. A Bíblia diz que por falta de conhecimento meu povo morre, perece, é destruído. Então eu acredito que está nisso a legalidade, né? Ou seja, meu pai mexia em trabalhos e a família dele foi vítima de trabalhos, inclusive ele. E só parou porque quando Deus começou a me dar o entendimento que a minha mãe não teve, porque no tempo dela, eu faço agora 26 anos que confessei Jesus, minha mãe já tinha falecido, ela já tinha falecido há 40 anos atrás. Não tinha esse entendimento de quebras, de maldição, né? Se falava muito pouco sobre libertação, sobre essas heranças malditas. Até hoje muita gente não acredita. É isso que o diabo quer, que não acredite mesmo, né? Porque aí ele continua operando, destruindo e as pessoas simplesmente acham que é coincidência. Eu lembro que quando Deus liberou aquele anjo no sanatório e Deus não permitiu que eu ficasse ali e meu pai e meu irmão me trouxe para casa ainda endemoniada, eu lembro que o diabo me disse, se você quer ser livre, se você quer sair dessa, porque você vai para o inferno, você vai ter que voltar e pregar o evangelho no inferno. E ele me disse que o inferno era ali no sanatório. Então eu acredito com isso que muitas pessoas ali, muitas pessoas na rua, né, que estão ali e pensam que é maluco, para mim é espiritual. Pode ter um caso ou outro que seja uma patologia, mas eu creio que é espiritual. Eu creio. Uma vez quando eu vendia bombom de pessoa em pessoa, andando de loja em loja, eu encontrei um rapaz que ele me pediu comida e eu dei, né? Eu dei não, ele disse que queria que eu fosse em um restaurante que ele me mostrou e pagasse um almoço para ele, ao invés de dar o dinheiro. E ele me contou da história dele, né? E, se eu não me engano, foi ele que me contou de uma mulher também que estava na rua, que era muito bonita e que era uma costureira de mão cheia e que tinham feito um trabalho e desde então ela estava ali, como louca na rua. Feitiçaria.
Então é preciso ter muito cuidado. A gente se esforça para ganhar dinheiro, para ter tantas coisas aqui e não se esforça para descobrir o que está acontecendo com a família, porque um foi por um caminho ruim e vários outros seguiram atrás, porque o avô é divorciado, a, os pais divorciou e os filhos estão entrando nessa de divórcio. Ou seja, isso que fizeram para minha mãe foi para separar do meu pai e não conseguiu. No entanto, meu irmão mais velho já passou por 2 divórcios, meu irmão do meio já passou por 2 divórcios, eu passei por divórcio. Né? Assim que a minha mãe faleceu, divórcio. Não passei por mais porque eu não casei de novo. Talvez se tivesse casado sem estar em Deus, eu teria talvez sido vítima de um novo divórcio. Por quê? Por falta do conhecimento. Mas como eu quebrei, eu creio que não vai ter mais. E meu irmão, o mais velho, em alguns momentos ele até pensou em seguir esse caminho de novo. Mas eu comecei a orar e repreender, né? Às vezes não é o que a pessoa quer, é uma legalidade. E acaba seguindo esse caminho. Herança maldita. Então, e eu acredito que o meu pai, existem nessa situação, nessa ação dele, 2 questões. Primeiro, mexeu em trabalhos de ocultismo, de bruxaria, de feitiçaria. Então, a família dele passou a ser vítima de trabalhos. E ele mexeu com que intenção? Ter dinheiro. Um dinheiro fácil, um dinheiro que achou que era moleza, que era esperteza. Então, quando a minha mãe foi automaticamente, no mesmo período que ela foi vítima, a primeira vez que ela ficou possessa e já foi internada no sanatório, naquele mesmo período meu pai perdeu tudo. Meu pai sentiu a vontade assim que ele nunca fez isso. Meu pai chegava em casa todo mês, pegava todo o salário e dava para minha mãe administrava tudo, ele não fazia nada sem a concordância dela, apesar da relação ter sido quase destruída. Mas ele nunca fazia nada sem a concordância dela. E era ela quem administrava tudo. Então, até o transporte dele, a cerveja que ele tomava no domingo, mesmo ela sendo crente, ela tinha esse entendimento. Eu sou crente, ele não é. Ele trabalha, quer uma cerveja, olha, dava o dinheiro e ele tomava. Então, ele simplesmente deu na cabeça, não quero mais morar aqui, e nem foi para São Paulo. Foi uma ação maligna também. Foi uma ação maligna também. Entendeu? Para perder tudo, e perdeu tudo. E só reconstruiu, e não demorou. Quando a gente veio para Salvador, moramos menos de um ano de aluguel. Por quê? Porque o meu pai deu a legalidade, mas sobre a minha mãe existe uma unção de prosperidade. A família da minha mãe é toda muito próspera. A minha avó chegou a ser juíza. As outras filhas que estudaram, uma casou com advogado, outra com médico, outra com político, outra casou com um gerente de banco. Então, tipo assim, todas seguiram o caminho da mãe, estudou e se casou com homens que estudaram também, que tinha uma condição financeira boa. E a minha mãe foi por um caminho diferente, por uma escolha diferente, mas a unção de prosperidade estava sobre ela. Então, ela era quem administrava as finanças, né? Talvez se fosse meu pai, a gente ainda estivesse morando de aluguel, que ele tinha uma fala muito negativa. Ele recebia o salário e reclamava, e só isso, e não dá para nada. E era sempre assim, minha mãe comprava uma coisa, ele, poxa, eu não tenho condição de pagar, por quê? Porque era a vida dele, murmuração e palavras negativas, mas ela sempre foi diferente. E era ela quem administrava, e era ela quem estava sempre tentando empreender de um jeito, de outro, e ele sempre mandando parar, ela começou a costurar, por essa questão ela parou, depois ela começou a fazer unha, ele quis que ela parasse, depois ela fez um curso de culinária, aprendeu a fazer doces, salgados, começou a fornecer e ele para. Então, mas sobre ela estava a unção de prosperidade, por isso a questão não permaneceu, não foi adiante. Então, eu entendo que foi essa a causa dessa situação que começou com a minha mãe e veio para mim, porque ela me levou para o ocultismo, é como se ela me consagrasse naquele lugar, né, com aqueles banhos, com aquela coisa toda. E meu pai
foi vítima também porque não tinha sido quebrado. Essa juíza ela fala, né? É necessário quebrar. O diabo trabalha com legalidade. O mundo espiritual ele é a base de legalidades. Existem os princípios que Deus fala com clareza. Quem quebra os princípios atrai maldição. Quem quebra os princípios de Deus atrai maldição. Então eu entendo e dou um conselho. Assiste o testemunho dela, acessa o canal dela, né? Pastora Tereza, Tânia Tereza é o oficial, e escute o testemunho dela. Ela conta que esse primeiro filho que ela teve morreu por causa da ação hereditária também de maldição. Ela diz que bebê ainda, a criança morreu, se eu não me engano, com poucos dias de nascido, e ela orando e chorando e querendo entender de Deus por quê, ela veio observar que os primeiros filhos daquela família, da família do marido, todos morriam, né? E orando, Deus disse a ela que tinha uma legalidade. E aí ela orando, buscando informação, Deus mostrou que a legalidade estava, se eu não me engano, ou na avó ou na bisavó, nos avós paternos ou bisavós do marido, no caso. E aí ela diz que conversando, né, com aquela senhora, ela descobriu que ela tinha traído o marido quando era nova. O marido descobriu e matou o amante dela. Matou e enterrou no campo lá deles, né, que eram fazendeiros. Então, e ele disse a ela, eu matei e enterrei aqui. E se você falar, eu vou preso, mas depois eu volto, te mato e te enterro aqui também. E ela se calou. E é necessário, a Bíblia fala, né, que sem confissão não há perdão. Então tem que confessar o pecado, tem que se arrepender, tem que descobrir a causa, o porquê da situação. E aí ela fez essa senhora confessar, pedir perdão, se arrepender, e aí acabou a legalidade, o diabo perdeu esse território, né? Porque teve confissão, teve investigação, descobrindo a causa, descobrindo o motivo e resolvendo, acabou a legalidade. Ele não tem mais por que agir. Então é muito importante, a gente se esforça para estudar, para ter um bom emprego, para ter uma boa casa, né? Para se preparar para casar, para ter filho, mas não se prepara para a morte. E a palavra diz que em Provérbios ou Eclesiastes, né, que é melhor estar na casa do luto do que na casa da alegria, porque na casa do luto, a gente entende que a gente também vai morrer, né? E não tem como fugir disso. As duas coisas mais certas, Deus é o Senhor, nem todos creem, mas é, e a morte. Então ela vai chegar. Ela vai chegar. E é bom estar preparado para reinar com Deus, porque essa é a vontade dele. Mas ele nos deu livre-arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas. Então eu gostaria muito de ajudar quem fosse necessário, né? Quem precisa disso. Quem está vivendo alguma herança maldita, né? Tem pessoas que, como eu falei no nosso caso, né, não tentaram divorciar os meus pais, não conseguiram, mas já veio sobre nós uma herança de divórcio. Não é normal todo mundo se divorciar. Não é normal. É uma maldição hereditária. Tentou contra meu pai. O propósito foi esse: divorciar. Não foi matar minha mãe. No meu caso foi morte, né? Mas com a mesma roupagem do que aconteceu com a minha mãe, porque aí as pessoas pensam que é isso mesmo, é natural. Aconteceu com a mãe, aconteceu com ela. Então entende como natural. O diabo gosta dessa inocência, né? Dessa falta de conhecimento, porque aí ele continua aprontando. Ele continua dominando territórios, ele continua dominando áreas na vida de muitas pessoas, né? Por causa da cegueira, por causa da falta de conhecimento. Num desses shorts também, ela fala sobre Daniel. A Bíblia mostra que Daniel se tornou um governador, ele era sábio, ele tinha muito conhecimento, ele cresceu ali, mas ele era escravo.
Ele estava cativo. E não estava cativo por causa dos erros cometidos por ele. A Daniel, a Bíblia mostra que quando joga ele ali na cova dos leões, que não acharam nada contra ele, ele diz: Rei, eu não pequei contra Deus nem contra ti. Né? Ele foi jogado ali por inveja. Mas ele era cativo por causa do pecado dos antepassados, dos pais. Então é muito importante conhecer histórias. Né? Eu sei que minha mãe e meu pai, eles gostavam de contar histórias, e eu entendo que era propósito de Deus, porque na hora certa, como eu disse, né? Quando ela aceitou logo Jesus, ela não teve mais crise. Eu sei disso, porque nunca mais teve, mas na hora eu não entendi que tinha sido porque ela entrou na igreja, que tinha sido porque ela saiu das trevas e estava agora na luz, né? Então é muito importante. Pede a Deus que traga revelação, peça a Deus que traga respostas para as dificuldades que você possa estar enfrentando, que sua família possa estar enfrentando. Deus é bom, Deus tem esse interesse. Pede a Ele, pede sabedoria que Ele dá, pede entendimento, revelação. Eu oro sempre a Deus, Deus revela o oculto e o escondido. A tua palavra diz: clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Então, compartilha. Se inscreve no canal, você que ainda não se inscreveu, se é a primeira vez, para você poder entender essa história. Como eu falo, é um livro que eu escrevi, está sendo preparado, né? E eu estou contando a história dos meus pais, o que aconteceu comigo, com a minha mãe, com o meu pai, os grandes livramentos que Deus nos deu, né? Então, assiste lá o primeiro, assiste a sequência para você entender. Pouco a pouco eu estou contando partes de tudo o que aconteceu e a gente vai concluir isso, e que o resultado disso seja mudança de quem precisa de mudança. Que Deus traga revelação para quem precisa de revelação, na área que precisa, né? E que você saiba que Jesus é o caminho. Ele te ama, morreu por você, se fez maldito por você. Eu estava hoje ouvindo uma ministração que Deus, ele poderia ter feito o mundo sem usar a palavra, ele poderia ter feito da forma que quisesse, em questão de segundos, mas ele fez de formas que nos mostrasse como ele quer que a gente age. Ele quer que a gente siga pela palavra. Jesus é a palavra, é o verbo. Ele quer que a gente creia na palavra, que é viva e poderosa, que é o instrumento, que é o manual, é o nosso manual de vida. Fomos criados por ele e a palavra é o nosso manual, é o nosso guia, né? Ele não precisava de descanso, mas ele descansou para nos ensinar que descanso é mandamento. Eu mesma trabalhava sem descanso. Muitas vezes eu pensei que ia ter um infarto, de tão cansada. Eu falo sobre isso também. Então, tudo que Deus faz é para nos mostrar como Ele espera que a gente faça. Ele nos dá o exemplo, né? E Jesus veio como homem para nos guiar, para nos direcionar. Ele era dependente do Pai, ele estava sempre em secreto, orando. Ore, fala com Deus, que Deus vai te responder. E toca no sininho lá que você vai ser notificado quando tiver mais partes do Aconteceu Comigo. Uma boa tarde, Deus te ama.